Isso aqui não é sobre peso. Mais uma vez, uma ótima semana para você. Não sei em que momento que você está assistindo esse podcast, mas nós iremos falar sobre vidas transformadas. E talvez, dentro do seu aspecto de vida, seja por obesidade, seja por menopausa, perimenopausa, seja talvez por, sei lá, terminei meu casamento. Estou precisando dar um jeito na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Eu sei que sentar para ouvir essa conversa pode te ajudar a mudar de vida. E hoje, nada mais especial nessa noite do que essas convidadas maravilhosas que nós temos aqui. E eu queria apresentar para vocês, galera. Dá uma olhadinha quem está comigo. A Andréia, que está aqui na minha frente. Se apresenta aí, ideia. Fala para essa galera aí. Quem é você, o que você faz, de onde tu veio. Então, eu vim de Bom Retiro do Sul. Minha área de trabalho, sou técnica de enfermagem. E me chamo Andréia de Azevedo. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda. Vivi. Eu me chamo Viviane, Vivi. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu moro em Bom Retiro há 26 anos, então sou mais bom-retirense. Bebeu da água de Bom Retiro? Não volto mais, não vou a nenhum lugar mais morar, não. Eu hoje trabalho, na verdade, cuidando de pessoas. É isso que eu faço. Legal. Janaína Sem. Então, eu sou a Janaína, eu sou de Bom Retiro também, e eu deixei de empreender para cuidar de pessoas também. E é sobre isso que a gente vai falar. Show de bola. Então começa aí, Jana. Como assim? O que aconteceu contigo? E por que esses últimos, talvez, meses da sua vida, eles se transformaram em uma historinha? Alguma coisa aconteceu? Não sei. Então, eu tinha uma empresa e eu vendi a minha empresa porque eu me converti e Deus me chamou para cuidar de pessoas. E eu, então, vendi a minha empresa e acabei ficando um tempo em casa. E esse tempo em casa, para quem é uma pessoa super ativa e gosta muito de trabalhar, né, eu fiquei um pouco entediada e acabei descontando na comida. E não me dava conta disso, né? E então, né, conhecendo o doutor, eu acabei fugindo algumas vezes, não queria ir lá consultar, enfim. Até que eu fui e comecei a entender o que estava acontecendo comigo, que era coisas internas que não estavam bem resolvidas, né? E foi ali que começou a transformação da minha vida. Eu entendi que era um chamado para cuidar de pessoas, mas que eu precisava primeiro cuidar de mim. E para poder cuidar de outras pessoas. E isso para mim foi transformador, assim, eu abri a minha mente de uma maneira que eu não via. Eu não entendia por que eu não emagrecia, se em outros anos eu já tinha emagrecido muito mais do que eu precisava e foi sem nada, né? Que as pessoas sempre pensam, e o medicamento, né? E tem o julgamento e todas essas coisas, e eu acabava pensando nisso. E depois que eu fui consultar, eu entendi, não tem nada a ver com remédio. É sobre a gente entender quem nós somos e quem a gente representa, né? E representar esse Deus que a gente serve é muito mais do que falar dele, é viver para ele. Então, deixar a comida de lado como um Deus na nossa vida é colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, para mim, isso foi transformador. Não foi emagrecimento, não foi sobre quantidade de peso, mas foi sobre o que Deus fez dentro do meu coração através de uma consulta. E o doutor sabe disso. E a gente falava sobre isso antes de chegar aqui, que a gente chora na consulta, né? Mas é bom chorar na consulta, né? Porque são coisas que talvez nem a gente não sabia que estava acontecendo. Olha, gente, eu não sou o doutor, seja lá quem seja esse doutor que elas estão falando, tá brincando. Mas eu não tô aqui na posição de médico nem nada, eu só sou um facilitador aqui dessa galera, tá? Mas muito legal o seu ponto de vista.
Engraçado que para cada pessoa tem uma perspectiva muito diferente, né? Para tu, André, como é que foi isso daí? Eu, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, eu descontei na comida por motivos pessoais. Minha filha começou a ter episódios de depressão. Enfim, aí eu comecei a descontar, foi na comida, né? E dali, então, eu atingi aquele peso ali, né? Que foi, tem por que não dizer, né? 107 quilos. 107. 107 quilos. Quando eu comecei na consulta. E aí eu também estava sempre nessa, assim. Ah, eu vou no doutor ou não. Tanto é que eu brincava com o doutor quando eu via. Ah, quando eu olho para ti, eu lembro que eu tenho que emagrecer. Olha bem. Passava assim no hospital, eu olhava, eu tenho que emagrecer. E aí assim eu fui, né? E para mim foi muito importante essa transformação, tá? Vou contar um pedacinho assim bem breve de um episódio que aconteceu. Como eu falei, sou técnica de enfermagem. Chegou uma parada. Eu fui ajudar a fazer a massagem. E quem quase parou fui eu. Eu passei mal na sala. Nossa. Passei mal, tive que sair da sala. Então, ali, eu já vi um risco bem enorme. Como é que eu vou cuidar de pessoas, sendo que eu não estava me cuidando? Então, ali foi um baque muito forte. Naquilo ali foi muito, muito forte. E foi transformador. Por que eu digo que foi transformador na minha vida? Em tudo, tá? O meu humor. Muitas pessoas falam, meu Deus, tu é outra pessoa. A vontade de fazer as coisas. A vontade de ir na academia. Eu disse pro doutor, na academia eu não vou. Eu tenho pavor de academia. O doutor, não, mas tu tem que ir na academia. Comecei a amar ir na academia. O doutor disse 3 vezes, eu tô indo todos os dias. Faço caminhada. E transformador mais ainda que eu comecei a empreender, né? Eu abri um negócio numa associação com uma parceria com os compadres meus que tem um sítio. A gente está fazendo eventos ao ar livre, já tem agenda para casamento. Então, a minha mente está muito aberta e muito a mil, sabe? Então, assim, ó, só agradecer primeiramente a Deus, que eu tenho muito fé nele. Amém. E o doutor. E as inspirações das outras mulheres que a gente viu também, que nos inspirou a E hoje tu tá com que peso? 73 quilos. Nossa. Maravilha. Que coisa boa, né? Mudou muito, né? Meu Deus. É transformador. Que legal. E você, dona Viviane? O que aconteceu contigo? Na verdade, ouvindo a Andrea falando sobre essas outras mulheres, né, que acabaram nos inspirando, uma das situações assim que eu tive algumas amigas e amigos que iniciaram o tratamento e realmente foram transformados, né? E algumas pessoas, elas, talvez pelo meio que a gente vive, assim, né? O meio de quem é crente, sempre diz que o crente está sempre comendo, só se reúne para comer, né? E algumas pessoas acabaram, quando iniciaram o tratamento, e eu super entendo isso, elas se afastam com medo, assim, ai, não vou poder estar socializando, como que vai ser? Mas dava para notar essa transformação, né? Que nem a gente brinca, é outro CPF, é outra pessoa. E então, de perto, eu acompanhei algumas pessoas, mas óbvio, acompanhei a Jana e acompanhei a minha filha, que também fez o tratamento, e foi muito transformador. E aquilo, claro que me inspirou, mas eu não era sobre peso, na verdade. Quando eu cheguei na consulta, eu até falei para o doutor assim, o maior desafio, é desafiador estar aqui, porque eu sabia que eu não ia mais poder mentir, eu não ia mais poder enganar. Então, faziam 20 anos que eu tinha diabetes e eu vivia como se não tivesse. Então, naquele momento, eu tinha perdido a sensibilidade nos dedos dos pés e eu tava com medo, assim. Na verdade, é isso, mas eu tava maquiando bem.
Eu estava escondendo bem. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, a verdade teria que vir à tona, assim. E cuidar dos outros é muito... Para mim, é muito fácil. É tranquilo, é bom, eu posso... Não importa, né? Cuidar do outro, para mim, é sempre muito melhor. Só que cuidar da gente requer muito mais. E ali eu me deparei com isso, assim, eu preciso mudar. Então, não era só... Com certeza, tem todo um preconceito do uso da medicação, que as pessoas são muito preconceituosas, mas existe... a medicação, gente, ela não é nada, porque é uma vida. E eu me lembro que eu te falei, assim, ó, depois quando eu voltei com os exames, aí eu vi que a coisa era muito pior, porque tinha, então, a diabetes, que me fez ter problema na tireoide, os meus rins estavam com problema, iniciando um problema, eu tinha entrado na menopausa, então era um quadro super agradável. Mas o que tu me disse foi que eu te perguntei, se eu fizer tudo certo, isso vai dar um resultado? E tu me disse, vai, mas tu vai ter que mudar a tua vida. E aí, naquele dia, eu entendi. E então, a nossa consulta foi em abril, e hoje é 18 de agosto, né? 18 de agosto. E eu tô desde abril sem ingestão de nada de açúcar. Porque eu entendi que não tem. Como? Porque meu corpo não consegue, né? É muita doçura numa pessoa só. Então, não dá. Mais açúcar não dá. Entendi. Mas é uma mudança de vida. E essa mudança de vida traz esse impacto na vida dos outros. Porque é muito legal o que está acontecendo ao nosso redor, assim. A gente tem conseguido estar socializando, porque a gente ama uma socialização, ama estar junto. Eu amo pessoas, amo estar com as pessoas. Mas a gente faz coisas saudáveis. A gente faz doce sem açúcar. Entende? A gente está se descobrindo. Aonde isso vai chegar, eu não sei. Mas a gente está impactando vidas. Então, não é sobre... É muito além, sabe? É muito além disso, assim. O impacto realmente que causa não é... Ai, vai tomar remédio, né? Não, gente. E o mais incrível de tudo, então... que nessa minha trajetória, a perda de peso, ela é, no meu caso, né, foi uma consequência. Mas a saúde, eu fiz exames e eu tô assim, como uma pessoa normal, eu digo, sem o meu índice, né, os meus índices estão normais, nunca estiveram assim. Acho que eu não me lembro quando eu nasci, eu acho. Mas há 20 anos eles não estavam. E isso, para mim, é incrível, porque eu vivi 20 anos nisso, sem cuidar, abrindo as exceções. E aí, por isso que não é só uma medicação, porque a gente tem que aprender a dizer não. Dizer, não, eu não vou comer. Ah, mas só hoje. Não, não é só hoje, porque só hoje eu vivi 20 anos. Só hoje comi um docinho, só hoje o pãozinho, sabe? E aquilo acabou prejudicando a mim mesma. Então, é muito maior do que as pessoas imaginam, sabe? É óbvio que existe um desafio agora, quando o tratamento acaba. Um baita desafio, né? Mas é essa transformação que tem que acontecer na mente. Então, e o tratamento, ele não acaba, né? Não, é para sempre. A gente para... Esse cuidado é para sempre. Isso, que a gente vai ter que ter. É a nossa saúde. Então, são 3 mulheres e um homem que são os cuidadores. E se os cuidadores não estiverem saudáveis, que testemunho a gente passa para o outro? Você quer ver uma coisa? 3 cuidadoras, certo? Veja bem. Qual foi o dia que vocês perceberam que o cuidado que vocês têm que ter para com os outros, que vocês se responsabilizam tanto, era a desculpa perfeita para vocês não fazerem o que vocês tinham que fazer? Conseguem responder essa pergunta? Lembra desse dia que você se deu conta de que
eu tô usando minha filha, tô usando tal coisa, tal pessoa como desculpa. Como se, na verdade, por mais que você representasse uma ajuda, algo positivo na vida dessas pessoas, você não tem essa obrigatoriedade a ponto de se negligenciar. Pra mim foi no dia da consulta, né? Eu tenho casos na família, então, de diabetes, colesterol, dos dois lados da família, né? E a pessoa achando que era o alecrim dourado, que nunca teria diabetes, colesterol, que ainda era uma jovem, lipedema. Não, eu sou jovem, né? Até que a minha avó teve problemas para caminhar. Um pouco antes que eu fui fui consultar. E ela ficou, não conseguia caminhar. E aí, né, óbvio que o doutor não deve lembrar, mas ele disse pra mim assim, se tu não treinar, tu vai ficar que nem a tua avó. Só que tem um agravante. Tu tem lipedema. E eu, gente, vim aqui pra quê? Nessa consulta. E eu realmente, como a Andrea falou, não gostava de treinar. E eu não gostava de ir na academia. Eu tive muitos anos da minha vida que eu amava. Eu fazia luta, eu fazia funcional. Eu era, meu Deus, eu amava, né? E chegou um tempo que eu não gostava mais de ir na academia. Não gostava de treinar, eu gostava de caminhar. Pode me convidar, eu vou caminhar, vou caminhar. E o doutor falou, não, tu precisa treinar, musculação. E eu, ai, não quero. E aí a gente, tá, ok, vamos lá, vamos começar. Aí a gente foi e tal. Mas tu nunca vê resultado, porque, né, uma amiga minha disse, tu caminha, aí faz um treininho e nunca vê resultado. E aí eu mudei, assim, o olhar eu fui tentando mudar e tentando gostar de treinar. E eu comecei a gostar. Pela primeira vez, assim, eu tinha vontade de ir para musculação, não só para ir na esteira, né? E via resultados, até que uma menina um dia chegou e disse para mim assim, nossa, como mudou, né? Dá para ver, assim, que mudou até a tua musculatura. E eu fiquei, nossa, sério? Né? Eu, sério? E ela, sério? Daí eu, obrigada, né? Mas não era sobre a estética, mas era sobre saber que a minha saúde estava melhor e que futuramente eu teria condições de carregar uma sacola no mercado, teria condições de carregar uma criança no colo, conseguir cuidar das pessoas, caminhar, ter liberdade, como a minha avó não tinha. E eu fiquei cuidando dela. Então, foi algo que foi muito impactante quando ele disse, tu não vai caminhar. E tudo isso, para mim, era muito... não era algo que era, assim, importante para mim, porque eu achava, não, eu não vou chegar a esse ponto, né? Eu não como para isso, eu não faço. Mas é nas pequenas escolhas que muda a nossa vida. E foi nas pequenas escolhas de fazer o tratamento, de decidir todos os dias levantar, ir na academia, fazer a musculação, voltar, fazer uma caminhada e escolher se alimentar melhor, que vai fazer a longevidade, né? Que vai me dar uma vida saudável no futuro, porque eu não sei como vai ser, né? Se a gente vai ter que depender de alguém para ser cuidado, né? Como a Andrea vê tantos pacientes lá, a gente não sabe como a gente vai chegar até lá. Então, se eu tiver mais saudável, eu não vou dar trabalho para os meus filhos, eu não vou dar trabalho para as pessoas que vão cuidar de mim. Apesar de, sim, a gente vai ter que ser cuidado, mas não é um trabalho tão maçante para a pessoa como foi para nós. A minha avó não tinha mobilidade, então foi assim algo que, nossa, eu não quero isso, sabe? Eu quero ser uma vó saudável. Para você, Jana, o que mudou assim de peso, até de aspecto estético, assim, você tinha lipedema? O que mudou assim? Para mim, eu não tinha essa noção, né, de lipedema. Para mim, eu era fortinha e tinha as pernas gordinhas, né? Sempre foi assim. E quando, então, o doutor trouxe para mim tem lipedema, é um outro tipo de tratamento, né? A gordura localizada nas pernas. E eu, gente, faz todo sentido, porque a pessoa emagrece e as pernas ficam lá, daquele tamanho, nunca fica definida. É uma coisa, né?
E eu não sentia tanta dor, assim, nas pernas, né? Aí ele perguntou se eu sentia dores. E eu não, só notava os roxinhos, né? Que tava sempre, não batia, não entendia por quê. Achava que, sei lá, tava sempre se batendo, né? Descuidado. E eu comecei a notar que a alimentação se muda, né? Tu tá fazendo tudo certinho. Um dia, né? E eu tenho aqui a minha amiga Viviane, que ela gosta muito de nos lembrar, ó, não abre exceção, não abre exceção. Quando eu abri uma exceção, gente, no outro dia eu tava morrendo, né? Dor nas pernas, né? E tal. Então, a alimentação, o treino e a constância mudou, assim, a minha visão e a minha vida. Eu sinto dores quando eu saio da dieta. E eu lembro, ó, é o resultado de estar errado. E para mim foi transformador, assim, mais é de ver que, como a gente falou antes sobre cuidado, o cuidar de mim é importante para que as pessoas ao nosso redor também queiram cuidar. Porque o meu pai tem diabetes e agora, né, a gente estava comentando antes, ele decidiu não comer mais doce. Ele sempre tinha um docinho, ele gostava. E quem tem diabetes tem a tendência a gostar mais de doce, como a Vivi disse. Então, são coisas que a gente nota que a gente consegue influenciar, mesmo que seja aos poucos, né? E as pessoas vão sendo transformadas. No nosso meio, os nossos aniversários sempre foram muita comilança, né? O meu aniversário, então, eu amo fazer coisas para comer. E esse foi um ano diferente. A gente fez doces sem açúcar, mas doces que todo mundo quer comer. Um doce que tem cara de açúcar, muito açúcar, e era sem açúcar. E todo mundo ficou assim, nossa, dá para comer saudável, sabe? Então, são coisas que a gente vai transformando de dentro para fora e impactando outras vidas também. É bem isso. Para vocês duas, por que uma mulher, ela aceita, ela se anestesia, vivendo sem libido, cansada, com fadiga, dormindo mal, sem vontade de muitas coisas, e ela simplesmente vai se ignorando durante tantos anos? Por que você acha que isso acontece assim? Por que ela não... Eu preciso dar um jeito na minha vida. Não, ela deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. E aí, quando ela se dá conta, é porque já não tem mais como continuar do jeito que tá. Por que vocês acham que isso acontece? O que você acha, Dé, que isso acontece? Olha, tá agora refletindo sobre, né, os relatos e coisa, eu vejo que eu pus ali o problema de saúde da minha filha como um agravante. Tipo, Uma muleta, né? E aí agora, depois que eu passei por aquela situação como eu relatei ali, da parada e coisa, eu me senti muito mal por aquilo ali. Porque eu vi que não era só aquilo ali que me fazia, sabe? Não foi só aquilo ali que me fazia, tipo, foi por causa da doença da minha filha lá que eu comecei a comer. Tá, mas já tinha passado tanto tempo, ela já estava bem, por que eu continuei naquela situação, sabe? Para mim, o estalo foi naquele momento ali que eu não conseguia ajudar com aquele paciente. E a maior preocupação, assim, que me deu... Claro, o paciente ele não ia voltar, tá? Ele já chegou quase que, né? Mas eu fiquei muito abalada, porque... E se é um paciente que eu... Entende? Se é um paciente que eu poderia ter salvado. E eu não conseguia ajudar eles. Sabe? Então, aquilo ali... Foi aquilo ali que me... Sabe? Aquilo ali, eu fiquei... Aí o doutor Vinícius disse assim para mim, Andréia, mas não foi tua culpa. O paciente não ia, né? Voltar e coisa e tal. Mas eu disse, e se era um paciente que poderia, né? Eu teria, né, prejudicado uma família, né? A equipe toda, né? E aquilo ali para mim foi... Engraçado, né? Porque, se parar pra pensar, a gente tem... Isso é uma responsabilidade que você acaba tendo, né? Você se Claro. considera responsável por estar cuidando de uma determinada profissão que mexe com pessoas e precisa de estar de um determinado jeito, de um determinado corpo, digamos assim. Agora, já parou para pensar se todo mundo tivesse essa perspectiva? Porque, assim, imagina, como é que um policial vai atrás de um bandido? Como que um socorrista vai cuidar, muitas vezes, dessas pessoas que se pegam em acidentes, coisas nesse sentido, se o corpo não ajuda?
Aí vem aquela máxima que todo mundo sempre, às vezes, todo mundo sempre acaba fazendo virar polêmica, né? Ah, então quer dizer que só por eu ser um profissional eu tenho que, de certa forma, dar exemplo, respectivamente de acordo com a área que eu atuo? E aí a gente não sabe. Não sei. O médico pode ser gordo? Ah, o médico pode ser diabético? Um nutricionista pode ser acima do peso? E eu estou falando essas perguntas para gerar polêmica mesmo. Eu acredito da seguinte forma. O que você não pode ser anestesiado. Você pode ser qualquer coisa. Você só não pode se acomodar. Pode ser gordo. Médico gordinho, dizendo ali para vovó, tem que cuidar, para de comer açúcar. A vovó olha para aquela barriga e fala assim, rapaz, não vou lhe obedecer não. Ele só não pode ser acomodado, sabe? Porque eu acho que qualquer profissional está sujeito a qualquer tipo de mazela, qualquer tipo de doença. A obesidade é uma dessas doenças, né? O que você não pode é se acomodar naquela posição achando que aquilo é inteiramente normal e que você não tem a responsabilidade, eu diria corresponsabilidade, juntamente com o conhecimento que você adquiriu, de também mostrar para as pessoas que se colocam na sua frente um caminho. Mesmo que seja um caminho onde você tenta e não consegue, mas você tem que tentar mostrar esse caminho. E eu sou bem sincero com vocês. Quando a gente coloca pessoas nesse nível, pelo menos do ponto de vista médico, a gente tem que tomar muito cuidado porque medicina vira um sacerdócio, sabe? Só que não é, porque senão o médico não tem vida. Mas ao mesmo tempo é. Porque a vida é sempre prioridade. Então, se tu entrar nesse negócio de saúde, tu entrar nesse negócio de cuidado, não tem hora para acabar, para entrar, para sair. Quando envolve pessoas, é um negócio complicado. Claro, tem que existir bom senso, tem que existir respeito, tem que existir descanso. Mas, partindo desse pressuposto, isso é algo que eu tenho refletido há bastante tempo, as pessoas que entram para bater ponto e cumprir horário, elas acham que elas vão ser infelizes, sabe? Acho que não vai fazer sentido para elas, não. E é muito legal ver gente como você tendo essa corresponsabilidade. Eu sei que esse choro não foi porque você sentir mal de forma rancorosa. Não. Foi um choro de responsabilidade. Claro. E é disso que o paciente precisa. E tá vendo como a gente vai culpando uma coisa. Eu comecei a culpar ali a saúde da minha filha, né? Uhum. E aí ela já tinha melhorado. E eu tava ali naquela mesma, sabe? Naquela mesma. Só fui me dar conta quando eu não consegui exercer a minha profissão. Uhum. Aí foi aonde que deu o gatilho. Tá voando a guria, inclusive, né? Então. E, na verdade, eu acho que a gente acaba nesse mundo de comparação e muitas coisas, e a gente tem que ser autossuficiente, e a gente tem que ser multitarefas, mil coisas, né? A gente é criado assim, e a gente acaba esquecendo do principal, que é o nosso corpo. Se a gente não cuidar, não vai conseguir ser multitarefas, não vai conseguir ter um emprego dos sonhos. Eu tenho, né, já quando eu trabalhava, então eu sempre fui maluca, assim, né? Eu sou meio maluquinha. Então eu me jogo de cabeça, eu digo que eu sou intensa, né? Então eu acabei deixando de lado a minha vida saudável, a cuidar de mim. E muitas de nós, então a Andréia também, ela, né, primeiro foi a filha, mas depois, eu trabalho, né? São várias coisas que a gente vai colocando na nossa frente. Porque se a gente se prioriza, ai, meu Deus, tá se achando agora, né? Verdade. Tá deixando de trabalhar, tá deixando de fazer coisas para cuidar da sua própria vida. Sim, mas ninguém vai cuidar de mim. Quando eu estiver doente, ninguém vai poder cuidar de mim. Só eu que posso me ajudar. Então, o meu irmão, ele tem uma coisa que ele diz, né? Cuida da saúde para não precisar cuidar da doença. E aquela frase foi logo depois que eu consultei, então eu fiquei hiperfoco da consulta com essa frase na mente, né? Então eu ficava, meu Deus, eu preciso realmente cuidar de mim para poder cuidar dos outros. A gente não tem como
não se colocar em primeiro lugar nesse quesito de se cuidar. Porque senão a gente não consegue fazer o resto. Na verdade, acho que tem um conflito, assim. Eu tinha esse conflito, né? E talvez isso explique a negligência sobre parecer que a gente está sendo egoísta. Né? Então como eu vou fazer? Tipo, eu tenho uma programação do meu dia, né? Eu sou bem metódica, assim, em relação a horários. Então, eu falei, o meu trabalho, na verdade, sei lá, para mim é uma missão. Cuidar de pessoas eu faço não como um trabalho remunerado, é uma missão. Então, eu atendo pessoas, mulheres, e ensinando a palavra de Deus. Então, eu tenho muitas pessoas, porque eu quero abraçar o mundo, eu quero poder ajudar todo mundo. E então, eu tenho horários para eu conseguir fazer tudo no período de tempo que eu tenho. Eu preciso, fulano nesse horário, sabe? E que tempo eu ia? Que tempo vai fazer alguma coisa? Que tempo vai ir na academia? Que tempo vai, sabe, parar e fazer algo saudável para comer? E depois, como lida com tudo aquilo que as pessoas entregam pra gente? Aí desconta onde? Fala com quem? Faz o que com tudo isso? Porque, não é? As pessoas vêm com as suas dores também, não é? É uma troca. E o que faz com tudo isso? Então, muitas vezes eu descontava na alimentação, essa questão que se fala da comida, a fome emocional, né? E então o tratamento é sobre isso, é saber que não, eu preciso, não é ser egoísta, eu cuidar de mim, eu ter um tempo para fazer meu exercício, eu ter o tempo para programar minha alimentação, para eu poder pensar, hoje eu vou comer isso, eu tenho que ter salada, eu tenho que ter para não cair em bobagens, sabe? E o último acontecimento foi, nesses últimos dias, meu pai precisou ser internado com problemas no coração e eu fiquei lá com ele. Quando eu vim para casa, eu cheguei em casa e eu descansei, assim, sabia que, tá bom, tô aqui no meu lugar seguro, né? E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou comer? E aí eu comecei aqui, sim, tentar buscar alguma coisa boa que tivesse em casa, que eu não tenho, para não ter o perigo. Entendeu? Não tenho. Técnicas. É isso, exato. E aí eu falei, gente, não, tu não vai fazer isso hoje. Dessa vez tu não vai. Então foi uma vitória, sabe? Aquele dia foi uma vitória. Saber assim, eu venci. Eu tava cansada, eu tava com medo, eu tava angustiada, mas eu não ia comer aquilo. Porque não ia resolver. E pelo contrário, ele tava naquela condição por não ter se cuidado, por ter negligenciado uma vida inteira. E eu não quero chegar naquela condição, sabe? Eu não quero chegar. Ele é um homem novo naquela situação. Não, eu não quero. Como meu marido diz, que velhice a gente vai ter. E é sobre isso. Eu quero ter uma velhice saudável. Eu quero continuar ativa. Eu quero ficar fazendo coisas sem depender, sabe? Eu quero... Então, é muito maior. Mas o início não é egoísmo. Não é ser egoísta, a gente cuidar. A palavra diz, não diz que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Então, como isso eu refleti nesse período, assim, eu digo que eu amo tanto o outro, mas que amor é esse? Se eu tenho que amar o outro como a mim, mas que amor eu não tenho por mim, porque eu nem me cuidava, nem me cuidando estava. Então, por isso que não é só, nunca é só. Tu falou de velhice e a menopausa. É aceitável viver pior? A menopausa, quando eu me dei conta que ela tinha chegado... Mudou muita coisa? Mudou. Eu fiquei assim, gente... a minha vida... Pensa, o Jason, ele é 2 anos mais novo. Eu tenho 46, o Jason tem 44. E aí, quando eu vi... A minha libido simplesmente foi por água abaixo.
Falei, gente, eu tô doente, né? Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que é isso? E ela, socorro, é a menopausa. Enfim, e além disso, que pra mim foi o pior dos problemas, eu falei, gente, eu tenho um casamento, como que eu vou fazer agora? O corpo, né? As emoções e tudo, aquele looping, assim, de tá super bem, de repente tá mal. E a irritação. As meninas brincam assim, a menopausa fez ela falar até demais. Sem filtro. Sem filtro, assim. Quando via, tava, sabe? Então, é um novo tempo na vida da gente de se adaptar. E parece que a gente... É uma mentira isso, mas parece assim que, meu Deus, parece que tá indo pro fim, sabe? Tu deixa de ser produtiva, então tu não é mais reprodutiva, não é essa palavra, mas entende? Parece que tu não pode mais produzir como alguém que está no auge da sua vida. E é uma mentira. Então, tu tem que lidar com tudo isso. E eu gosto muito de trazer para as pessoas como eu sinto e como eu vivo, para as pessoas não se acharem tão sozinhas, né? Porque parece, romantizar a menopausa. Não, gente, não é bom. Mas melhorou muito, assim. E faz diferença quando você, às vezes, um pequeno ajuste de um pequeno hormônio, de uma coisinha Exato. que você... Que nem eu tenho um grupo de mulheres que a gente se encontra na segunda, daí uma das conversas era, tá calorão, sabe? Sobre o calorão. Eu falei, gente, eu nem tive mais calorão, eu tava me exibindo, né? Não, eu tô bem. Daí uma delas disse assim, mas vai vir, vai voltar, e eu, sai pra lá. Como assim? Não, e às vezes até explicar para os maridos, eles não entendem. Sabe? E aí você entra com uma reposição hormonal que muda esse paradigma, mas é difícil explicar para uma pessoa que não sente, Isso. que não tem ideia do que é. Eu, por exemplo, não tenho, porque eu sou homem, mas pelas queixas de todas as pacientes que eu atendo, que tem essa condição, é difícil entender, uma pessoa que é leiga, o quanto aquilo é impeditivo para que aquela mulher seja feliz. E a palavra é essa, é felicidade, porque perde a sensação de felicidade, vontade de viver. Tava indo tão bem e de repente parece que um abismo cruza, assim, mas do dia pra noite, sabe? Pra mim foi assim, foi do dia pra noite. Me deparei com a situação e falei, gente, não posso acreditar. E também a gente começa a se dar conta desse processo de envelhecimento, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai chegar algumas coisas. Acha que aquela conta nunca vai chegar, né? O boleto, que ele nunca vai chegar. É do outro. É do outro, não, é com ela. Foi a Andréia que está envelhecendo, eu não. E não é esse processo, mas ao mesmo tempo é bonito. Glória a Deus que a gente envelhece, que a gente fique, né, velhinho, mas quer dizer que a gente teve uma caminhada, assim, que seja uma velhice saudável e que a gente possa ser feliz. E se tem que fazer reposição hormonal, tem que fazer. Se tem que tratar as emoções, a gente tem que tratar. Isso é muito importante. Daí, me conta uma coisa. Tu emagreceu para encontrar uma nova versão sua ou para encontrar uma você que já estava esquecida lá atrás? O que hoje você entende que aconteceu contigo? Eu acho que foi para me reencontrar de uma pessoa que eu já tinha sido um tempo atrás. E essa pessoa, ela simplesmente voltou ao que era? Ou você acha que, assim, não sei, é difícil você suprir essa expectativa de ser quem você era antes? Afinal de contas, a vida mudou, né? Claro. Um pouco as coisas vão mudando, né? Que nem a colega que falou, né? Por priorizar, né, a minha saúde, né? E para levar esse processo adiante e continuar na caminhada de se cuidar, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? 3 netos, que eu ganhei muito nova eles, né? E aí era assim, ó.
mãe, você leva o Pedro na pediátrica para mim? Então, eu largava tudo e ia, tá? Não ia para academia, não... Aí, logo que eu comecei o tratamento, né? Ô, mãe, você pega... E assim eu sempre fui vivendo. Ou a minha mãe me ligava, mãe, ô, filha, tu faz isso pra mãe. Então, eu sempre priorizei muito, por mais que eram meus filhos, né? Eu priorizei muito as outras pessoas e fui esquecendo de mim, né? E agora eu entendo que eu tenho que cuidar de mim para mim poder Cuidar melhor deles. cuidar melhor deles. Então, eu acho que eu ainda tô me reencontrando Entendi. com aquela pessoa. Engraçado que eu que era antes. você para até de se divertir, né? Você nem se lembra, na verdade, de como é que é se divertir. O que você gosta. Isso é que é Verdade. engraçado, isso é que é interessante, né? E aí, quando você volta para o teu eixo, tua identidade, você começa... Mas o que é que eu vou fazer de bom? Aí tu começa, sei lá, no meu caso, eu fui surfar. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer algo assim, mas me dá um prazer absurdo. Ficar no meio do nada, dentro do mar, com um monte de cara assim, espalhado, ninguém conhece ninguém. Horas esperando a onda, legal, entendeu? Então, tipo, coisas que eu não imaginava que um dia eu fosse gostar. Eu me identifiquei muito também, adoro. Comprei uma bicicleta. Adoro pegar a bicicleta e pedalar no interior, admirar a natureza, agradecer Deus. Eu comecei a ver diferente, sabe? Até a natureza, até aquela flor do campo, eu tô achando lindo. Coisas que parece que eu não enxergava, gente. Parece assim que eu não enxergava aquilo, sabe? Não via beleza. Não nas via coisas. beleza nas coisas. Não via. Então, agora eu adoro pegar a bicicleta e ir. Ia no interior, sabe? No meio do mato, né? Vamos dizer assim, né? Pedalar, admirar a natureza. Ai, olha lá o sol nascendo. Ai, que dia lindo, sabe? Isso aí, ai, não tem explicação, sabe? Não tem... Maravilhoso, gratificante. Imagina. É o filtro que muda, né? O teu filtro de enxergar todas as coisas muda. Isso é muito interessante. E o meu marido tinha muito medo das medicações, né? Isso é um tabu muito grande que ainda tem. As pessoas, mas aí eu vi que dá pancreatite. Que daí eu vi que a pessoa nunca tinha problema renal. Tem problema renal. Sabe? Tem tantas outras coisas sem o remédio. Aí o problema é isso que pode Eu acontecer. disse, olha, eu acredito que é muito seguir, né? Claro, a gente acompanha com o doutor, né? Acompanha com a nutricionista. Então, tu tem que seguir o que é. Agora eu vou fazer lá com o doutor Matheus, eu não vou na academia, eu não vou beber água. Como é que não vai ficar doente? Então, tem que ter um acompanhamento, sim, médico, para te atingir teu objetivo. Tem que ter. E não é só o remédio, né? Não. Porque se fosse só o remédio, gente, podem ir. O doutor dá um remedinho. Claro. Pode fazer, todo mundo pode fazer. Não sei disso, não. Mas não é. Porque tem que pagar o preço. É ir todos os dias, treinar todo dia, decidir se alimentar, se hidratar. Se não fizer isso, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que qualquer outro remédio que antigamente tinha outros tipos de remédio, as pessoas tomavam e voltavam. Sim. Né? Hoje em dia, a tecnologia melhorou, né? Graças a Deus. Mas o básico precisa ser feito. Senão, não funciona. Não. O que eu acho mais legal é que o índice de pessoas que resolvem fazer isso, assumir esse protagonismo com relação à vida, é absurdamente completo, assim. Não vou nem dizer que é alto, porque eu tô tentando me lembrar em quem... As pessoas, assim, talvez 1 ou 2 de a cada, sei lá, 200, 300 que eu já atendi, que não entenderam o recado, sabe? Que não entenderam que elas precisavam assumir essa posição de protagonismo e se tornar não um sujeito passivo da mudança, mas ativo, o causador. Mais do que o corresponsável, o principal responsável de tudo aquilo, sabe? E é muito legal, porque olhando para vocês, assim, vendo que vocês têm essa perspectiva, eu estou fazendo uma retrospectiva aqui na minha mente e eu consigo perceber que claramente, assim, as pessoas, elas estão entendendo um pouco dessa mensagem. Isso é muito gratificante.
E eu queria perguntar para vocês, para as três, e se vocês se deparassem com vocês do passado? Janaína, olhasse para Janaína lá do passado, cheia de coisa para fazer. O que tu diria para ela? Ela não sabe que você se tornou você. Eu acho que eu diria para ela que ela tem uma identidade de filha, primeiramente, né? Que a gente é filha de Deus. Então a gente tem que lembrar disso para todas as coisas, mas essa identidade é que nos leva a não achar que é egoísmo, mas é priorizar a nossa vida para que a nossa vida faça sentido para outras pessoas e outras pessoas para outras pessoas, e isso vire uma cadeia assim de pessoas influenciando pessoas, porque talvez eu tivesse desistido de mim, né? Se eu estou falando para a pessoa do passado, então não desiste, porque tem solução. Volta a sonhar, porque não é impossível. A gente volta a ter vida. E a Andrea, né, tá se reconectando, mas eu não quero ser a pessoa do passado. Eu só quero que ela seja outra pessoa. E eu entendi isso, né? Na minha consulta foi isso, assim. E o doutor também falou... Eu tinha alguns complexos comigo mesma e eu comentei com ele, ó, eu tenho algumas coisas e eu preciso, né, lidar com isso. E ele falou, mas a Jana não é mais a mesma Jana. Então, é isso. Eu não sou mais a mesma, mas agora eu sou uma outra versão melhorada, né? E eu pretendo melhorar mais, mas principalmente não esquecer do básico, que é lembrar de quem eu sou e permanecer constante, para que eu possa ter essa vida saudável, mas também uma vida que possa impactar outras pessoas, como a gente falou antes, tem muitas pessoas que a gente influencia, né? E a gente pode ser uma boa influência ou uma má influência. Então, eu decido ser uma boa influência, não só no que eu faço, mas também no que eu me alimento, no que eu incentivo as pessoas a fazerem. E se eu tomei remédio e fiz aplicações, ou, enfim, cada uma tem o seu tratamento, talvez muitas pessoas julgassem. Em muito tempo, eu deixei de fazer, talvez antes, pela questão do julgamento, né? Porque as pessoas têm tudo isso, como a Andrea falou, o marido tinha medo do medicamento, na minha casa também, a família tem medo, o que vai acontecer? Mas não é sobre o medicamento. Ele foi um facilitador daquilo que eu mesma precisava fazer e que eu já não tinha nem desejo de fazer. Para mim, eu só queria... Não queria nada. Só queria cuidar das pessoas e me deixar por último, assim. E aí, agora, eu entendo que me colocar como prioridade me faz avançar e cuidar de mais pessoas e cuidar dos outros e viver o meu propósito com dedicação, que antes eu nem tinha. Tanta, assim. Eu vivia como dava. Sobrevivia. Ô, Vivi, deixa eu te perguntar uma coisa. Se ali tivesse uma mulher nos assistindo, passando exatamente o que você estava passando, o que essa mulher ainda não entendeu? Que tem solução para a vida dela. É possível. É? Venha. E veja. Venha e veja. Mas do ponto de vista... ela está exatamente como você estava. Hoje eu sei que você tem uma cabeça muito, muito metanoiada, diferente. Certo?
Mas eu sei que tem coisas que hoje você entende que naquela época talvez você não entenderia, assim. Tu consegue dizer alguma coisa nesse sentido? Imagina que tem alguém lá que eu acredito que com certeza tá passando por algo parecido, sabe? E aquela pessoa, ela acha que já entendeu tudo, mas tem coisa que ela não entendeu. Na verdade, a gente tem uma tendência a repetir os ciclos. A gente tem uma tendência a imitar aquilo que a gente viveu. Essa dinâmica da nossa família, como as coisas aconteciam. E hoje, se eu pudesse falar para essa mulher, e se essa mulher fosse eu mesma falando para mim do hoje com essa do passado, é que eu ajudo tantas pessoas a se entender, a se encontrar e entender sobre quem elas são, sobre a sua identidade, mas nós somos muitas vezes, e talvez quase 100% das vezes, esse reflexo de alguém, seja daqueles que nos criaram, do que nos cuidaram. Então, a minha vida, ela estava sendo isso, um reflexo dos hábitos da minha mãe, do meu pai, de como a minha família ela vivia. E nós precisamos quebrar esses padrões, esses ciclos. Então, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente precisa realmente disso, assim, dessa transformação. Ela é muito mais do que tratar a menopausa, é muito mais do que uma reposição hormonal, é muito mais do que tratar a diabetes ou todas as consequências que ela possa trazer no nosso corpo. É uma quebra de padrão e que a gente possa entender que existe uma vida que não é a mesma que eles viveram e uma vida saudável. Então, é sobre isso, sabe? Vai atrás, não negligencia, não se coloca de lado, não maquia A situação. a situação. E existe tratamento, a gente precisa tratar. Então, eu diria isso, vai sim, e mesmo que as pessoas digam o que for, ou, não importa. O mais importante é o que a gente sente, como a gente se sente, como que está sendo essa vida, né? Então, eu diria isso para essa mulher. E daí, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que todo mundo vê essa Andréia do peso que mudou. O peso todo mundo vê. Mas o que estava pesando para você que ninguém via? Só você via. Assim, ó, que nem eu te relatei em outras consultas, eu passava o dia dormindo. Como eu trabalho 12 por 36 à noite, eu não tinha ânimo para fazer nada, né? Eu chegava em casa, dormia até 2, 3 horas da tarde, levantava, fazia alguma coisinha outra ali, já estava cansada. Estender uma simples roupa, eu já estava cansada. E dormia de novo. Quando era 8 horas da noite, eu estava ali dormindo de novo. E eu passava o tempo todo assim, exausta, cansada. E a minha vida mudou 100% nesse emagrecimento. 100% mesmo. E eu diria para minha, do meu passado, para ela não se acomodar jamais. Seguir sempre em frente. É isso aí. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês devem ter motivos para se orgulhar. Não por emagrecer, porque isso é só estética, né? Que é importante, é bem importante. Mas não é tudo. Se vocês pudessem dizer assim, em poucas palavras, as três, assim, o que vocês mais se orgulham de tudo que vocês se tornaram? Eu me orgulho por ter vencido a obesidade. Achava que ia ser difícil, ia ser impossível, alguma coisa assim? Achava que eu não ia conseguir. E quando eu vou assim na loja, porque a gente às vezes acaba dizendo que não tem uma estética. Mas quando você vai ali na loja
e tu olha aquela roupa e tu veste e tu se sente tão bem. É bom. Quanto orgulho. Quanto orgulho da caminhada. Orgulho mesmo. Demais. E também, uma coisa que me orgulha bastante, que os meus filhos chegam lá em casa e dizem, mãe, como você mudou. Você tá tão linda, mãe. É que nem agora o meu filho mora aqui em Najada, eu tava na casa dele, né? Ele me trouxe. Nossa, mãe, você é uma nova mulher. Tá mais animada, sabe? Legal, né? Isso é orgulho demais, não cabe dentro do peito. Que bom, cara. Isso aí. E, assim, ó, e quando eu relatar uma coisa rapidinho, quando eu comecei o tratamento, o que eu escutava dos próprios colegas, vai engordar de novo. Porque a minha sogra fez e ela engordou 10 quilos. Eu disse, aí, não sei o que ela fez, mas eu não quero. E exatamente saber dizer o não. Porque eu vou em aniversários, eu vou em almoços, eu vou em janta. Eu opto comer o que é saudável. Uma Sim. alface. Passa o docinho? Não, muito obrigada. Entende? Com a maior educação, sabe? E não me faz mais falta o açúcar, graças a Deus. O mundo de vocês é muito diferente do mundo masculino, assim. Acho que o mundo da mulher tem muita conversa, muito disso que me disse, sabe? Às vezes. Muito. E, assim, vocês acham que tem muita inveja ao redor de uma mulher que resolve se transformar, mudar? Muito. É mesmo? Muito, doutor. Como é que você... Mas é tão caro o tratamento. Da onde você tirou? Aí Da onde tá tirando dinheiro? Da onde tá tirando dinheiro? Aí... Eu me formei em técnico há 2 anos. 2 anos. Quando eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, que meus filhos tudo grande, tudo casado, né? E eu ali, meu marido tomando chimarrão. Eu digo, não, tem que fazer alguma coisa da minha vida. Sabe? E o próximo passo foi ali no meu emagrecimento, né? Então, as pessoas ficam, sabe? Aí, como é que... Eu digo, olha, se vocês não irem atrás para saber quanto que custa, quanto que é, quanto tu pode parcelar no cartão, ou quanto que tu pode fazer, o que tu pode fazer, tu nunca vai saber se tu vai Oi, nem tá tão caro. conseguir fazer. Já foi muito pior. O tal do Monjaro já foi muito caro, cara. Meu Deus do céu. Meu Aí, Deus do céu. eu digo, mas vai lá, faz uma consulta, pergunte. Foi o que eu fiz. Marquei a consulta e descobri. Você falando... Sabe o que é engraçado? Eu lembro agora, eu e o Dr. João, a gente tava olhando, tipo assim, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Não tinha Monjaro, assim. Tinha na Inglaterra. A gente queria comprar canetinha Quip. Eram 3 canetas por R$24 mil. Não, eu me lembro de ouvir falar. Pensa, 3 canetas por R$24 mil. Hoje a dose de 2,5 acho que é uns R$130, uma coisa assim. Pois é. Meu Deus do céu, como mudou, cara. E num curtíssimo intervalo de tempo. Né? Então, vou dizer pra vocês, assim, hoje eu posso dizer assim, antigamente, realmente, a gente tinha que se rebolar pra fazer dar certo, mas hoje, se a pessoa tiver prioridade, colocar como prioridade, dificilmente você não consegue mudar, sabe? E não é só com relação a Monjaro, essas coisas, não, gente. Acho que é com relação a qualquer coisa que envolve saúde. Tem gente que muitas vezes, eu vou falar porque minha família às vezes tem casos assim, cara, o cara precisa, sei lá, tratar uma doença ortopédica, sabe? Mas ele não vai. Aí usa a desculpa de que, tem que ir lá, o doutor tal, gastar isso, gastar aquilo. Cara, mas tu precisa, homem, tu tá quase que aleijado e mancando, cara, sabe? E é a questão de prioridade, né? Igual vocês falaram, né? Você se colocar como um fator de prioridade, ir lá e fazer. E aí, senão vocês vão escutar os invejosos, ou as invejosas. Agora, é isso. Eu percebo que tem bastante disso no mundo feminino, mais do que no masculino. Muito. Sabe? Masculino tem muita competição. Mas o mundo da mulher tem mais assim, a questão de invejinha, uma conversinha. Eu sofri com isso também, né? Na verdade, todo mundo quer emagrecer, né? Essa é a luta da mulher, sempre foi. Não é com É remédio, sem verdade. remédio, de qualquer jeito a pessoa quer emagrecer. Isso é uma verdade. Mas a pessoa tem que pagar o preço. Seja do remédio,
ou da vida saudável, ou parar e pensar. A Só vida saudável pensar. vai ter que ser A igual vida de qualquer saudável jeito. vai ter que ser pra sempre. Com remédio ou sem Ou remédio. não, ou decide não querer, né? E ter uma vida que daí o dinheiro que tu vai gastar agora pra cuidar da tua saúde, tu pode gastar na doença, com uma cadeira de Claro. rodas, com uma internação, sem plano de saúde, pode escolher o que tu quer gastar. Tu quer gastar pra emagrecer e ser feliz? Ou tu quer gastar com a Adorei. doença e ser triste? Pode escolher, Adorei. né? A gente escolheu ser feliz, gastar o dinheiro Não, e cara, ser mas feliz. é assim, ó, eu acho engraçado, porque tem até uma amiga, a Mari fala muito, as mulheres, elas se sabotam. Em vez de se unir, Se unir, né? unir, E ela fica fala mais muito assim, bonito. a mulher, quando ela, tipo assim, quando ela é nociva, ela sabota um monte de outras mulheres. Quando elas se amam, assim, quando elas se cuidam, assim, é uma corrente, meu Deus do céu, absurdamente forte do bem. Mas quando é pra ser ruim também, meu Deus do céu. Assim, a gente é um grupo de amigas, né? A gente somos muitas pacientes do doutor, né? Olha Assim, só. Bastante. e a gente tem que usar a influência que a gente tem pro bem, né? Então, assim, desde que eu comecei a fazer, eu nunca escondi que eu estava fazendo. Eu não ficava falando aos quatro ventos, estou fazendo tratamento com o doutor, estou emagrecendo. Não, porque as pessoas iam ver, né? Mas quem perguntava, a gente falava, né? E se a gente for ver agora, a gente tem um grupo nas quintas, né? Que a gente se reúne, as meninas. Da mesa que a gente senta, eu acho que tem 2 que não fazem, né? Só 2. De quase 10, né? Não. Olha só. Todas elas, a gente teve outras amigas que foram antes de mim, mas depois de mim, então, foi a Fê, foi a Vivi, a Mari, a Júlia, a Paola. A Paola e o Gui são meus compadres, eles já vieram aqui. E a transformação de vida deles é, assim, notória, sabe? É legal. As crianças, tudo mudou. Então, é isso, não é sobre ter inveja, é sobre uma vida que tu pode ter com os filhos, com os netos, né? Como que a gente quer que o nosso amigo esteja? Ou aquela pessoa que é próxima da gente, nosso familiar, a gente quer que a pessoa seja feliz. Então, assim, quero que o maior número de pessoas possa ir consultar com o doutor, não só pelo emagrecimento, mas pela experiência de se autoconhecer. Porque algumas pessoas já passaram por aqui, mas eu, né, não deixaria de falar, ele é usado por Deus nessas consultas. Com certeza. Porque são coisas que só Deus sabe e a gente. Então, na minha consulta, quando eu cheguei, eu falei, eu não queria estar aqui, mas eu vim. E foi transformador. Então, não é pelo emagrecimento em si. Isso é uma consequência, mas a experiência de consultar e ver quem a gente realmente é e aonde a gente está perdido já vale tudo. Então, se você ainda não fez o tratamento ou consultou com o Dr. Matheus, consulte com ele. Porque não é sobre tratamento. É sobre identidade. Você ainda não sabe a sua identidade, mas você pode saber se você consultar com ele. Muito bem. Tu tá querendo um pitch de venda, isso é absurdo. Meu Deus do céu. Por favor, faça esse corte. Isso não Meu estava Deus. combinado, mas é a verdade. Não Ele fica estava com no script. vergonha, mas é a verdade. A gente fala muito sobre isso, sobre essa questão de influência, né? E é isso. No início, teve algumas pessoas que nos influenciaram, né? Pessoas que estavam nesse processo também e acabaram influenciando. E a gente, como eu fico pensando, como eu não conhecia a Andrea intimamente, né? Mas uma amiga que emagreceu muito e eu vi a transformação da vida dela. Como eu não vou ficar feliz por ela? Não existe como. Ela mudou completamente. Ela sempre foi muito ativa de fazer coisas, de estar nos bastidores. Mas ela tinha o potencial de estar nos holofotes. E ela se escondia. E hoje ela não, ela vai, ela mudou completamente. Então, vendo essa transformação, como eu não vou me alegrar?
como eu não vou ficar feliz por ela se a pessoa, ela é minha amiga, eu quero. E é isso que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Porque se a gente estiver numa pior, é fácil achar quem chora com a gente, né? Verdade. Quem Agora, tem pena, né? isso, quem tem pena. Por pena. Agora, chegar e dizer, olha, perdi 10 quilos e tô ganhando muito bem. Vê se acha alguém para se alegrar. Não é assim? Então, mas é essa influência que a gente acabou vendo, as pessoas nos influenciaram porque a gente viu a transformação e a gente quis pra gente. Então, é essa corrente, sabe? Para mim é isso. E a influência é o que a gente está comendo, do que se alimentam. Onde O vive, que elas onde fazem. onde É dorme. isso que a gente faz, sabe? Poder ser testemunhar. Na minha vida foi assim, agora eu tenho vivido assim. O depois chega, mas a gente vai ter que lidar com a gente mesmo, né? Porque o medo das pessoas é o depois. Ai, quando nunca acaba, gente. Como a gente lida com as nossas emoções, né? Então, uma das coisas que eu acho muito incrível que tem um pastor que eu gosto muito, que é o Douglas Gonçalves. E ele fala num podcast dele que ele é formado, além de pastor, ele é formado em psicologia, né? E uma das ferramentas que a psicologia usa e dá muito certo é essa terapia em grupo. E aí ele fala sobre como a palavra já fala isso, como Jesus já falava isso, quando ele diz sobre fazer uns aos outros. Quando a gente se reúne e a gente troca o nosso testemunho, e eu posso dizer, Andréia, eu também tinha isso. André, nossa, não tô sozinha. E aí, tá bom, o que tu fez, Vivi? Eu fiz isso. Aí, André, nossa, é possível, então eu vou lá, vou experimentar. Entende? É isso que nós temos que fazer. Afinal, quem eu sou, no que eu creio, eu tenho que viver a minha vida toda, é uma completude, né? Se eu creio em algo. No meu caso, eu creio num Deus de vida, num Deus que se entregou por outro. A minha vida tem que anunciar esse Deus. E como eu faço isso? Testemunhando vida e querendo que todo mundo viva. Então, é muito mais, entende? É muito mais do que a Monjaro, gente. A Monjaro nem é nada. É muito mais que tudo isso. Uma das pessoas assim que me incentivou bastante, que eu não poderia deixar de comentar, foi a Gabriela, né? A Nutri, nutricionista que trabalha lá. A Gabi é maravilhosa. Ela sabe das minhas lutas, eu digo sempre a ela. Porque eu tinha tentado várias vezes, né? Sem, né, ali se consultar com o Dr. Matheus, né? E eu ia com ela, começava o tratamento, parava. E aí ia de novo, aí parava. Eu disse, Gabi, agora eu decidi, eu vou fazer uma bariátrica. Meu Deus, André, tu não me faz isso. Porque eu tenho um plano lá da Unimed que ia dar certo. Vou consultar o doutor Evandro, vou fazer uma bariátrica. Não, André, não faz isso. Vai no doutor Matheus primeiro, entre bariátrica e com o doutor... Vai no doutor Matheus. Então, assim, ó, ela foi uma das pessoas que muito me incentivou. E a Brenda também. Porque a Brenda passava ali e dizia, por que tu não vai lá e vê? Tu fica falando isso. Vai lá e vê. A Brenda sabe? é a chefe do consultório. Sim. Ela que Então, né? Então, aí você vai analisar a foto agora aqui que passou. Eu com o Pedro Henrique, meu neto mais novo, é o filho da Bianca. Olha o jeito, eu não tinha analisado. Olha o jeito que eu tava segurando ele assim, ó. Eu não conseguia segurar ele. E agora eu seguro tão fácil. Eu ando de bicicleta com ele. Eu boto ele na garupa e ando de bicicleta. Pra te ver, muito gratificante. Então, vou fazer que nem as meninas agora. Então, se você tem alguma dúvida, vai no Dr. Matheus ou vai fazer a bariátrica, por favor, vai no Dr. Matheus e consulte com a nutricionista Gabriela, por favor. Eles são os melhores. A equipe gente toda. assina embaixo. A equipe toda. Equipe Descomplicando obesidade. Desde as meninas da recepção, com o doutor, a Gabi, não sei qual foi. Vocês foram, eu escolhi a Gabriela, né? E então, por favor, venham e tirem as suas dúvidas e suas conclusões. A Gabi é a nossa Nutri lá na clínica, né?
Ela que manda nessa parte nutricional. Era uma benção. Mais um episódio onde eu falhei em tentar fazer uma conversa que não parecesse uma propaganda. Não tem como. Não tem como, doutor. Não, nada disso foi combinado. Não. A gente veio livre, sem roteiro, mas não tem como não fazer a propaganda. Mas Eu- agradeço, gente. Agradeço de coração pelo cuidado, pelo carinho. O melhor cartão de visita é sempre o nosso cliente. No teu caso, Resultado. os pacientes. É. Então, não precisa falar nada. Quem tem que falar somos nós. É verdade. Deus abençoe a vida de vocês, de coração. Eu não tenho nem o que falar, não. Eu só vou, e precisando de mim, eu tô às ordens. Eu fico constrangido. Acho que a palavra certa seria essa. Porque eu não sei fazer isso. Não sei me impor dessa forma, me vender dessa forma, nem falar nada nesse sentido. Não é o tipo de trabalho que eu quero desenvolver, enfim. Mas se vocês fazem isso dessa forma tão natural, acho que para mim, para Brenda, para Isa que está agora com a gente, para o Vini, para Fernanda, aponta que a gente de alguma forma está fazendo um caminho interessante, um caminho certo. Isso para a gente é muito gratificante. E não sou só eu. É Nós uma somos É uma equipe. um time. Isso. Um time de transformações. Que benção. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acredito que tenha feito bastante sentido para alguém ali. E eu quero também desejar que vocês se mantenham firmes, constantes, porque é um aprendizado todo dia. Vocês já entenderam isso, né? Mas que a gente, tô muito bem, tô voando, a melhor fase da minha vida, qualquer coisa na vida da gente pode acontecer e balançar tudo de novo. Só que assim, não é a vida que fica mais fácil, é a gente que fica mais forte. Não tem essa de achar que as coisas vão melhorar, porque elas não vão. A gente cria esse filtro que você criou quando você disse que agora você parece que olha para as flores e tudo é mais bonito. Não tem a ver com o que eu vou ganhar, vou comprar, vou fazer, mas tem a ver com quem eu decidi me tornar, o que eu decidi enxergar, aquilo que eu decidi ouvir. Porque tem uma perspectiva que eu soube há anos atrás e que para mim faz total sentido. Você tem duas formas de olhar para a vida. Ou como se sempre falta alguma coisa para completar você, ou como se tudo que você tem fosse um milagre. Não tem uma terceira via. Diante disso, agradeço você, telespectador, onde você estiver, que Deus abençoe também a sua vida. Precisando de nós, Descomplique Life. Agora o negócio mudou um pouquinho. Afinal de contas, não é sobre emagrecimento. É sobre mais. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá que dia que for que você está assistindo esse negócio. Tchau, tchau, gente.